Vou começar uma história mostrando ali no meio, aquele ali sou eu, trabalhando numa colheita de abacates, no final do ensino médio, em Israel, onde eu fiz um intercâmbio de 1 ano, e poucos meses depois disso, eu estava fazendo um teste vocacional que tinha como objetivo me ajudar a entender se um filho de pais arquitetos com um irmão estudante de medicina estava fazendo a sua opção baseado nas suas próprias aptidões ou se era uma influência do irmão. Então eu escolhi estudar medicina e depois de 6 meses nessa trajetória, 6 anos nessa trajetória, eu me vi novamente com uma dúvida do que fazer para dar continuidade à minha formação. Eu visitei a ideia de fazer psiquiatria e cirurgia e optei por estudar cirurgia. Passadas aí os 2 primeiros anos de residência, novamente outra dúvida do que fazer e escolhi a cirurgia plástica, que para mim a ideia era revestida de glamour, de charme, de uma especialidade que tem a ideia mística de promover o rejuvenescimento, de promover a beleza. Então tudo isso para mim era muito fascinante. Eu não vi a hora de começar a fazer cirurgias estéticas e de colocar um primeiro silicone. Esse era o meu maior objetivo. Fiz residência num hospital clássico de Belo Horizonte, com uma equipe de profissionais bem-sucedidos, renomados, e isso fez aumentar ainda mais a minha expectativa. Qual foi a minha surpresa e a minha impressão, já nos primeiros contatos da cirurgia plástica, de participar de uma cirurgia de fenda palatina. Uma deformidade comum em nossa comunidade. Agora, para mim, aquele tratamento era da competência do dentista e não do cirurgião plástico. E eram muitas as cirurgias de lábio leporino e fissura de palato, já que o hospital era uma referência regional em deformidades crâniofaciais. E eu não esperava, não conseguia aguardar a hora de fazer abdominoplastias, mamoplastias, lipoaspirações e de colocar o bendito do silicone. E aí, um certo dia, apareceu no ambulatório de cirurgia plástica do Hospital da Baleia para a primeira avaliação o Cris. O Cris, portador de uma deformidade grave que interessa o crânio e a face, características de uma síndrome muito rara, chamada síndrome das bridas amnióticas. Ocorre uma alteração no desenvolvimento do feto ainda durante o primeiro mês de gestação. Ocorrem essas fissuras na face, essas fissuras são da família das fissuras labiopalatinas, conhecidas popularmente como lábio leporino ou fenda de palato, muito mais frequentes na nossa comunidade. E o Cris começaria logo a fazer o tratamento, iniciar o tratamento dele. O tratamento do paciente com fissura passou a fazer cada vez mais parte da minha atividade e começou a ter uma importância maior na minha vida. Na abordagem das fissuras, o paciente é tratado da reconstrução do lábio em torno dos 3 meses de idade. É feita uma cirurgia que dura em torno de 60 minutos. E a cirurgia do palato é feita a partir de 1 ano de idade e promove condições para que a pessoa fale normalmente, sem ficar fanha. Nesses procedimentos, os pacientes chegam para o tratamento, na maioria das vezes, ainda bebês. Entram no centro cirúrgico com uma deformidade grave que interessa a face, que é uma estrutura tão nobre para a gente, essa deformidade que constrange a família, os pais, e amedronta os familiares, os vizinhos, e saem do centro cirúrgico reabilitados, com a possibilidade de sorrir normalmente. E eu gosto muito de falar que o sorriso é a manifestação dos lábios quando os olhos encontram o que o coração procura. Então, isso passou a fazer muito mais sentido para mim. Essa ideia
transformou a minha carreira e essa ideia transformou a minha vida. Pouco depois disso, eu concluí a minha formação de 3 anos e eu não tinha mais dúvidas. Eu queria continuar trabalhando com deformidades faciais de crianças. Eu continuei trabalhando no hospital onde eu me formei, eu continuei trabalhando e ensinando residentes, tentando despertar neles o mesmo interesse que eu tinha por essa atividade. E aquele jovem indeciso, lá do início da história, se transformou num cirurgião plástico apaixonado pela cirurgia reconstrutora. Então, depois de viver isso aí, alguns anos depois eu resolvi incrementar a minha formação fazendo uma especialização em São Paulo, a especialização em cirurgia crânio-maxilofacial. Ali eu vivenciei hospitais referência no tratamento dessas atividades, tive contato com profissionais renomados nacional e internacionalmente nessa atividade. E foi em São Paulo também que eu conheci uma cirurgiã que tinha uma história muito parecida com a minha. Ela era apaixonada pela cirurgia do paciente fissurado. Ela me ensinou a sentar antes das cirurgias com as fotografias do paciente e com os livros e planejar minuciosamente aquilo que a gente ia realizar na cirurgia. E ela me ensinou também a sentar depois da cirurgia, com a foto do antes e do depois, e procurar as mínimas imperfeições. E ela está sempre falando assim, enquanto a aparência não está normal, ainda não está bom. Eu brinco, eu falo que ela parece ser descendente direta de Hipócrates, o pai da medicina. Por quê? Ela consagra a sua vida em função da medicina. Ela não descansa enquanto tem um paciente sob seus cuidados. E ela honra a nobre tradição da profissão médica. Com ela, eu me inspiro. Nós tentamos fazer esse tipo de medicina na sua forma mais pura, priorizando o tratamento do paciente, o seu bem-estar pessoal, físico, social, e não foi à toa que eu me casei com ela, porque ela me despertou coisas muito maiores, e com ela eu comecei uma outra bonita história, que vai ficar para um outro TEDx. E essa é essa cirurgiã que me despertou. Guiados também por esse amor a esse trabalho, nós nos tornamos voluntários da Operação Sorriso, que é uma organização que promove missões cirúrgicas para tratamento gratuito de pacientes adultos e crianças carentes, portadores de malformações. No mês passado eu fui a Porto Velho, em Rondônia, onde operamos cerca de 60 pacientes, e a gente sabe que mudamos para sempre a vida desses pacientes, porque a gente devolve o sorriso, a autoestima e a perspectiva de inclusão social. Essa atividade se contrasta muito com o que nós vemos hoje em dia sobre a medicina e a cirurgia plástica. A gente observa uma grande banalização da cirurgia plástica. Podemos observar isso com uma busca incondicional pela beleza e pela juventude. Nas séries de televisão, nas imagens, nas fotografias, nas redes sociais, existe uma supervalorização da estética e uma busca sempre por transformar o que é normal em excepcional. Enquanto, diferente disso, no paciente com uma deformidade, a gente tenta transformar o excepcional em normal. Então, essa é uma grande diferença que a gente percebe. Eu não estou fazendo propaganda negativa da cirurgia estética, pelo contrário, considerando que a saúde é o bem-estar físico e psíquico e social, entendemos e trabalhamos com isso na nossa rotina, entendendo que podemos promover saúde tratando alterações estéticas, e isso para a gente também é muito importante. O Christopher voltou
ao ambulatório para o início do tratamento, o início do planejamento das cirurgias. Eu expliquei para os familiares que essa deformidade era muito complexa. Eu falei que nós estudaríamos o caso, planejaríamos a cirurgia e faríamos o melhor trabalho possível. E para adequar as expectativas, eu informei para o pai do Christopher que não ia ficar perfeito, que a gente ia melhorar a situação da criança. E a resposta do pai do Christopher foi emblemática para mim. Eu confesso que foi muito diferente do que eu esperava. O pai do Christopher chegou para a gente e falou: doutor, meu filho é perfeito. E ele realmente queria dizer isso. O pai do Christopher já entendia ali que o filho estava em condições perfeitas. Esse é o Christopher depois de 2 cirurgias e ele ainda será submetido a outras. E esse é o pai do Chris, que virou uma referência para a gente e uma inspiração para a continuidade do tratamento desse tipo de paciente. A beleza como perfeição das formas sempre imperou na vida do homem, mas a beleza vai muito além da harmonia das formas, muito além da simetria. A beleza é a paz ao nosso redor, a beleza é a serenidade do espírito, a beleza é a consciência interior. A beleza é muito mais verdadeira no sorriso e na manifestação espontânea e legítima de amor, no meu entendimento. E eu gostaria de encerrar essa história desejando que cada um de nós, independente do que faça, possa encontrar a melhor forma de se transformar e transformar o mundo ao nosso redor. Muito obrigado.